Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Ainda de pé, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. A palavra santa do Senhor Deus. Em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3. E vamos ler do verso 1 ao verso 4. Colossenses 3, do verso 1 ao verso 4. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Podemos sentar, queridos? Glória a Deus. Bom, como é de costume, eu sempre coloco um contexto, coloco o que vai ser falado dentro de um contexto para os irmãos entenderem melhor o que o Senhor Deus quer nos falar nesta manhã. Bom, Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, aos habitantes da cidade de Colossos, ele estava preso em Roma. Quando ele estava preso em Roma, ele escreveu 4 cartas. A primeira carta, ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a carta aos Colossenses, que é essa que nós lemos, e ele escreveu a carta a Filemon. Muito bem. Dessas 4 cartas escritas enquanto Paulo estava preso em Roma, 2 cartas se tornaram assim, não que sejam as mais importantes, porque as Escrituras, toda ela é importante, mas essas cartas foram muito relevantes. E essas 2 cartas, elas são semelhantes, apenas se diferem na ênfase que elas dão. Por exemplo, a carta de Efésios aos Efésios e a carta aos Colossenses, são cartas semelhantes, se assemelham, em vários sentidos. Mas a ênfase de cada uma é diferente. A carta aos Efésios, ela enfatiza a parte do corpo de Cristo. É uma carta que fala para a igreja, fala para o corpo, traz doutrinas concernentes ao corpo de Cristo, como este corpo deve se comportar, como ele deve ser. A carta de Colossos, para os Colossenses, é uma carta que tem uma outra ênfase, e a ênfase é exatamente na cabeça desse corpo, que é Cristo. E eu vou explicar para os irmãos entenderem melhor por que essa ênfase na pessoa de Cristo. Bom, primeiro vamos entender como é que funcionava a cidade. Colossos ficava num vale chamado Vale de Lico, ali na Ásia Menor, e era um vale muito fértil, muito rico. Neste vale tinham 3 cidades importantes. Tinha a cidade de Colossos, tinha a cidade de Laodiceia, conhecida de todos aqui, e tinha uma outra cidade chamada Hierápolis, se não me engano, Hierápolis, o nome é esse mesmo. 3 cidades. Essas cidades, as distâncias médias eram em torno de pouco mais de 10 quilômetros umas das outras. Era muito pertinho, A cidade de Colossos era uma cidade muito tradicional na tecelagem. Então eles tinham rebanhos, bem expressivos, e a tecelagem era o ponto forte da cidade. Já a cidade de Hierápolis era uma cidade que tinha fontes termais, muito conhecidas no mundo todo. Então vinha a galera do mundo inteiro para poder usufruir do poder medicinal dessas fontes termais.
E a cidade de Laodiceia, que já é conhecida de todos nós aqui, era uma cidade extremamente rica, era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos magnatas. Só habitava nela pessoas extremamente ricas, tá? Então era uma cidade linda. Então essas cidades eram muito próximas. E o que aconteceu? A cidade de Colossos, tá, ficava mais ou menos distante de Éfeso, que era a capital ali da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros. E o interessante, muito interessante isso, que a igreja a igreja dos Colossenses, a igreja na cidade de Colossos e naquela região, que tinha outras igrejas ali, não foi fundada por Paulo. Para ser honesto, Paulo nunca apareceu por lá. Ué, Cleiton, como é que é isso? Como é que pode um negócio desse? Simples. Como é que essas igrejas surgiram nessa parte, nessa região? Elas surgiram porque quando Paulo começou o trabalho dele lá em Éfeso, tá, esse trabalho se expandiu por toda a Ásia. E Paulo tinha muitos auxiliares, muitos discípulos que ele treinava para se tornarem líderes nessas igrejas. E um desses líderes chamava-se Epáfras, todo mundo conhece também, bem mencionado na Bíblia, como um dos auxiliares mais promissores de Paulo, um dos caras que tinham muita eficiência no que realizava. Esse cara morava em Colossos. E lá em Colossos também morava um outro cara conhecido de todos aqui, chamado Filemon. Todo mundo conhece esse cara. Então veja bem, Epáfras vai para a cidade natal dele, cidade de origem dele, onde ele mora, tá? E funda a igreja, que é a igreja dos Colossenses. E o que acontece? Nessa região existia a tradição helênica, todo mundo sabe que os gregos, quando os gregos dominavam o mundo, deixaram um legado muito, muito grande em torno da cultura, em torno da religião, em torno das artes, né, de uma forma geral. Então tinha essa corrente que trazia toda aquela filosofia que vinha do helenismo. Do outro lado, tinha grandes comunidades judaicas ali. O que aconteceu, meus irmãos, nessa região? Aconteceu que houve uma fusão das doutrinas ou dos ensinamentos que os judeus tinham. Quando eu falo judeus, eu falo dos judeus mais radicais, tá? Dos judeus que eram muito... me fugiu o termo agora, muito voltados mesmo para o legalismo, muito legalistas. Então, uniu-se essa tradição judaica à tradição helênica dos gregos. E uma doutrina muito perniciosa, ou várias outras doutrinas, começaram a entrar no seio da igreja, que foi um problema sério para Paulo, muito grave mesmo. Paulo sempre ele era, digamos assim, alertado contra heresias que estavam penetrando dentro da igreja. E a heresia que surgiu da fusão dessas duas correntes de pensamento, ela era muito perniciosa, porque ela anulava a pessoa de Cristo. Ela desqualificava Jesus como Filho de Deus, como Deus homem. Ela desqualificava Jesus nesse sentido. Ora, se você abstrai do Evangelho a pessoa de Cristo, o que sobra dele? Nada. Não sobra nada. Epáfras, que era o fundador e o pastor da igreja lá de Colossos, preocupa-se com isso. E o que ele faz? Ele vai até Roma, até onde Paulo está preso. E chegando em Roma, ele relata o fato para Paulo. Aí Paulo vai e escreve a carta aos Colossenses. Então, meus irmãos, esta carta ela é apologética, porque ela vem com uma carga pesada contra os ensinos demoníacos que estavam sendo pregados nessa região, que desqualificavam a pessoa de Jesus. Então, de todas as cartas de Paulo, esta é a mais apologética. Essa é que defende a fé de uma forma veemente e qualifica Jesus, sim, pela palavra de Deus, como o Deus homem, como aquela pessoa que veio para salvar o mundo, aquela pessoa era a única pessoa que tinha a condição de fazer tal feito.
Então ele escreve essa carta, dá na mão de Epáfras, fala, volta para a sua igreja, lê isso lá e lê isso para todo mundo da região. E foi o que ele fez. Então, com esse conhecimento prévio, nós vamos entrar agora nesse texto que nós acabamos de ler, né? Então, Paulo, aqui nesse versículo 3, logo no capítulo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Então ele começa com essa partícula, portanto. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: já que vocês sabem da verdade, já que vocês conhecem a verdade, as consequências disso são estas. Então, Paulo está se referindo a uma verdade que foi pregada, tá? Que é o cerne do Evangelho, e ele diz, por causa disso, vocês já ressuscitaram com Cristo. Então vamos dar uma olhadinha no que ele quis dizer, a que verdade ele se referiu, e nós vamos ver isso, meus queridos, lá no capítulo 2. Tá? Eu vou ler porque, para ser mais rápido, a partir do verso 1. Quem quiser me acompanhar, Colossenses 2, é só virar a página. Nós vamos ler o seguinte lá: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, que é a cidade próxima dali, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Como eu falei para vocês, Paulo nunca apareceu nessa região. Tá? No entanto, ele era extremamente respeitado por todas as igrejas da área, tá? Porque eles sabiam que Paulo foi incumbido por Deus para falar do Evangelho. Versículo 3, em quem estão escondidos, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento no ministério de Deus e Pai e de Cristo. Agora presta atenção nisso, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e ciência. Porque essa doutrina perniciosa que estava invadindo a igreja, ela falava, por exemplo, que Deus era puro demais para poder se relacionar com a matéria. Tá? Há uma doutrina dos gnósticos, né? Só que ela era incrementada pelo legalismo judeu também e se transformou num verdadeiro Frankenstein, vamos dizer assim. Né? Uma coisa sem sentido nenhum, mas que as pessoas criam naquilo. E aí Paulo chega e já pega e já muda o discurso, e já diz, olha só, toda a ciência, todo o conhecimento estão na pessoa de Cristo. Vocês vão ver na carta de Colossenses, Paulo sempre dizendo assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, o tempo todo em Cristo, para trazer à mente do povo a razão de que não existe a menor possibilidade de sermos ou fazermos algo dentro do Evangelho sem estarmos em Cristo. Simples assim. Então Paulo enaltece a pessoa de Jesus. Tá? É uma carta extremamente cristocêntrica. Continuando, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por quê? O que acontece? Nós estamos falando de uma cultura grega, extremamente hábil com as suas palavras e filosofias, né? Até hoje é assim, estudamos filosofia nas universidades e o pessoal fica encantado com aquela loucura toda que é dita ali. Muito bem. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Porque as pessoas estavam começando a titubear diante do Evangelho. Tá? Poxa, será que é isso mesmo? Poxa, se Deus não pode se relacionar com a matéria como ele é puro demais, então ele não pode se relacionar comigo. Então essa desconfiança, esse medo começou a invadir as pessoas. E aí Paulo diz que não, vocês receberam Jesus? Não receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Então andem em cima dessa linha. Para que se desviar disso? E aí ele diz, continuando, arraigados, ou seja, enraizados e sobreedificados, uma edificação ainda mais resistente nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados
nela abundando em ação de graças. Então Paulo chama a atenção dos crentes, dizendo, não olhem para essas doutrinas perniciosas que estão por aí. E esse recado, meus irmãos, é importante que a gente tem que falar sobre a carta de Colossenses, que ela é uma carta atualíssima, como toda a Bíblia é. Porque as mesmas coisas que aconteciam lá no passado, acontecem em nossos dias. Os nossos púlpitos hoje estão invadidos, foram invadidos com doutrinas das mais diversas, falando absurdos referentes à pessoa de Jesus e em relação à sua palavra. Então, o mesmo conselho que Paulo deu para eles lá, vale para nós aqui. Fiquem enraizados naquilo que vocês aprenderam. Sobreedifiquem a vida de vocês, ou seja, sejam mais enfáticos na edificação das suas vidas, para que vocês não sejam enredados por essas doutrinas. Continuando. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Muita gente estava caindo nessa armadilha. Muita gente estava cedendo a essas doutrinas, né? E aí Paulo continua. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Entendem? Todas essas doutrinas, elas trazem conceitos humanos, princípios humanos, não trazem o ensino de Jesus. E aí Paulo diz, não prestem atenção nisso. Observem o que a Escritura diz, o que foi ensinado para vocês dentro da palavra de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acabei de falar para vocês agora, tá? Eles duvidavam, tá? Porque o que eu vou falar aqui é um absurdo, mas eles acreditavam nesse troço, tá? Eles acreditavam o seguinte, que Deus era puro demais, santo demais, perfeito demais, e ele não poderia se relacionar com a matéria, porque a matéria é suja, é impura. Então o que ele faz? É sério, gente, o que eu vou falar aqui é sério, não é brincadeira não. Ele delega aos anjos o direito de fazer o papel da criação. Só que esses anjos, eles não evoluíam, eles involuíam. À medida que eles involuíam, ou seja, deixavam o seu status e passavam para um status inferior, por sua vez, aquele que ficou inferior passava a ser mais inferior ainda, ia se inferiorizando cada vez mais, até chegar ao status que ele poderia se relacionar com este mundo. E aí Jesus entra exatamente nessa linha. Olha que coisa louca! Que coisa louca! Então, na cabeça desses camaradas, era assim que funcionava. A criação não foi feita por Deus, mas Deus delegou essa responsabilidade a outras criaturas que, à medida que eles evoluíam, na medida que eles avançavam nessa involução, tá? Eles adquiriam a capacidade de poder determinar a criação, de fazer a criação. E nesse sentido, Jesus entra nessa linhagem. Uma coisa totalmente louca. Então Paulo diz o seguinte, porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então Paulo já quebra isso e fala, olha só, em Cristo, ele é o único que é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Pode sim, Deus se relaciona com a matéria sim. Ele pode fazer isso através de quem? De Jesus. Entende como é que essa doutrina é maligna? Porque ela anula justamente a parte onde Deus se relaciona conosco, que é através de Jesus Cristo. Coisa de maluco, mas eles acreditavam nisso. Mas vamos lá, continuando. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Agora, esta parte é fundamental. Versículo 12.
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados. Quando eu li para vocês, no nosso texto, tá? Vocês já entendendo que estão ressuscitados com Cristo, portanto, vós já fostes ressuscitados, entendeu? Então, Paulo já estabelece um princípio de que nós crentes, nós que temos a nossa vida transformada, nós que temos a nossa vida com Jesus, então nós já estamos ressuscitados com Ele. Se lembram daquele ensino que eu trouxe aqui, onde Paulo diz que nós fomos incluídos não somente na morte de Jesus, como também na sua ressurreição. Quando Jesus morreu, estávamos ali com Ele na cruz. Todo aquele que olha para Jesus e aceita aquele sacrifício, aquilo passa a ser parte da sua vida. Ele morre também. Da mesma forma como Jesus ressuscitou dentre os mortos, se você crê nisso, você ressuscita também para uma vida nova, para uma novidade de vida. Então Paulo afirma isso aqui, né? No versículo 13 ele diz: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora, ninguém vos domine a seu bel prazer, com um pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde ou em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então Paulo diz que aqueles que apregoam esta doutrina, tá, são pessoas sutis, hábeis no falar, e elas enganam, elas engodam, elas conseguem arregimentar pessoas. Nós temos grandes exemplos hoje na internet, irmãos, né? Eu fico olhando essa teologia do coaching, esse camarada aí que é o papa da teologia do coaching, um jovem, um garotão, tá? Que tem um carisma tremendo. Ele tem quase perto de 1 milhão de seguidores já, evangélicos, gente daqui, que se diz que conhece a Bíblia. Aí vocês tentem entender um negócio desse, tentem compreender uma loucura dessa. As pessoas se desviam da palavra de Deus para se prender, tá, a esse tipo de objeto. Então, Paulo está advertindo, essa turma sabe como lidar com a matéria. Eles sabem como passar isso de uma maneira sutil que acaba enganando. E se você não estiver preso na palavra, você vai nessa onda, você cai, você é presa. Como ele diz, presa fácil. É a expressão que Paulo usa aqui. Mas continuando, queridos. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda da ordenança como se vivesses no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade. Olha só, vou repetir. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Olha só o que Paulo está falando, gente. Preste atenção e lembra do que esses papas da iniquidade falam por aí. Tá? Tem uma aparência de sabedoria, uma devoção voluntária, como são devotos, como falam bem da pessoa de Jesus, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Entende como essa carta é atualíssima? A mesma coisa que engodava os crentes daquela época é a mesma coisa que está aí, meus irmãos, na nossa frente, nos fazendo sair da doutrina santa, do que a palavra diz claramente para nós. Agora, a pregação de hoje ela tem um foco, e o foco está aqui no versículo 20. Paulo faz uma pergunta.
Preste atenção na pergunta que Paulo faz. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? O que Paulo está querendo dizer com isso? Se você está morto para o mundo, se você morreu, se você estava lá na cruz, naquele momento em que Jesus foi morto nela, e se você ressuscitou com ele, quando ele saiu da tumba, da sepultura, por que você ainda está dando bola para esse negócio? Por que você ainda ousa a crer em distorções tão terríveis como essa? Então Paulo chama a atenção dos crentes. Ele chega e fala, vocês passaram por uma experiência única. Única. Não tem nada neste planeta, nada, que se assemelhe à conversão em Jesus Cristo. Não existe absolutamente nada na experiência humana que substitua isso. É único, porque é a obra do Espírito Santo dentro da pessoa. E essa experiência não tem nada que se assemelhe a ela. Simples assim. E aí Paulo, como se tivesse até surpreso, ele diz, como é que vocês, tendo algo assim tão forte na vida de vocês, ficam dando atenção para esse tipo de baboseira? É o que Paulo está dizendo aqui. E aí, nós voltando lá para o texto, tá, que nós acabamos de ler agora, o texto sagrado diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, então Paulo está dizendo, se vocês não dão atenção para estas coisas, se vocês fazem a opção de permanecer na palavra, aí vem, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Entendem agora como o texto do capítulo 2 é importante para nós linkarmos com o que Paulo está dizendo aqui? Então Paulo diz, se vocês realmente não dão atenção para essas coisas, se vocês realmente percebem que tudo isso que é falado aí fora é uma falácia, é uma mentira, é uma doutrina demoníaca, então comecem a pensar nas coisas lá de cima. Comecem a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se vocês já foram sepultados, se já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então Paulo, ele exalta esse sentimento que tem que ter em todos nós cristãos. Irmãos, não tem como você buscar as coisas lá de cima, e não tem como você pensar nas coisas lá de cima, se você não tiver uma compreensão exata do que está sendo falado aqui. Se você não entender que a sua vida está escondida com Cristo. Nós temos dois endereços agora. Dois. Nós temos um endereço fixo, que é o céu. É o endereço principal. E nós temos um endereço secundário, que varia de tempos em tempos, de acordo com qualquer circunstância, aqui na Terra. Só que o endereço principal, ele está acima desse endereço secundário. Vou melhorar um pouco essa ilustração. Você compra uma casa de praia. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que faça isso. Todas as pessoas que eu conheci agiam da forma como eu vou falar agora. Elas compram a casa de praia. Dentro da casa de praia é uma decoração espartana. Ou seja, mal tem lá uma mesa de qualquer jeito, um banco, entendeu? Um tapete, se tiver. As camas são todas rústicas. É uma decoração onde não se dá valor e nem importância a uma coisa de requinte, uma casa requintada. Por quê? Porque tu está na beira de uma praia.
tá? Onde todo mundo entra com areia no pé. Então precisa-se ter liberdade. Tendo uma cozinha, um montão de panela lá, um lugar para sentar e um colchão jogado no chão, essa é a casa de praia. Pelo menos as que eu conheço, todas são assim. Entende? Ninguém se preocupa em requintar um lugar que você vai visitar esporadicamente. Ninguém vai requintar um lugar que, poxa, está no meio de areia. Esse é que é o ponto. Agora, a sua casa, onde você mora, onde você reside, onde você recebe as suas correspondências, aonde é o seu referencial, tá? Esta casa não, esta casa é muito bem decorada, tem um sofá espaçoso, quadros na parede, um tapete felpudo, né? Uma casa toda linda, com ar-condicionado e por aí vai. Conforto, beleza, você aplica no lugar onde você mora. Paulo está falando a mesma coisa aqui. Ele está dizendo o seguinte: se a tua residência oficial é o céu, então aplique todo o seu esforço nessa direção. Porque a residência que você mora hoje, ela é passageira. Hoje você está lá na General Canabarro, como eu e minha mulher estamos. E amanhã? E amanhã? Será que estaremos ali? Vocês entendem? O Carlos tem a residência oficial dele. No entanto, ele foi para onde? Foi para Itapipoca. Está lá em Itapipoca agora. Por que tudo isso? Porque houve uma necessidade. Então, esse endereço nosso aqui, ele é passageiro. Mas o que nós fazemos? Nós invertemos isso. Tratamos o nosso endereço passageiro como o endereço principal e desprezamos o nosso endereço oficial. Paulo está chamando a nossa atenção para isso. A nossa localização é lá. Se jogar no Google, opa, céu, é lá que é o nosso lugar. O Maps vai apontar para lá. É ali que nós moramos. Ali é a nossa residência. Tem que decapitar a mensagem. Mas já fiz isso tantas vezes, não vai fazer diferença agora. Mas, irmão, então ele pergunta, se nosso endereço agora é no céu, por que agimos e reagimos como se o endereço nosso ainda fosse aqui na terra? O endereço oficial. E aí, queridos, a gente vai entender quando Paulo diz assim, buscai as coisas lá de cima. O verbo grego zefeit, vou pegar aqui para ver direitinho para vocês. Zeteit, perdão, que Paulo usa para a palavra buscar, está no presente, e isso demanda uma atividade contínua e habitual. Essa palavra tem também o sentido de investigar. E na mesma linha de pensamento, o verbo buscar implica numa busca perseverante, e este buscar é mais do que buscar para encontrar, mas é um buscar para possuir. O que Paulo está dizendo aqui é isso, queridos. Quando nós entendemos isso, que o nosso endereço é o céu, e quando Paulo diz, busquem as coisas inerentes a seu endereço oficial, ele está dizendo, busquem no sentido de possuir isso. Façam disso o tema principal da vida de vocês. Paulo se desprendia das coisas da terra porque ele não fazia nenhum mantra, ele não sentava agachado, né, debaixo de uma árvore com os dedos em bolinha e dizia, ele não fazia isso, ele sabia, ele entendia. Meu endereço não é mais esse aqui. Meu endereço é o céu. Então pouco me importa o que façam comigo aqui. Vocês entendem? Esse entendimento, todos nós precisamos ter. E quando nós buscamos, como Paulo diz, buscai as coisas lá de cima, busquem no sentido de possuir aquilo, um desejo ávido de querer morar ali mesmo. É como se alguém te oferecesse uma mansão, na realidade é uma mansão, como se alguém te oferecesse algo que estivesse fora do teu contexto de possível. E alguém te entrega uma mansão num lugar extremamente prazeroso, lindo, paradisíaco, mas você precisa fazer algumas coisas.
Não que nesse caso precisemos fazer, já foi nos dado, é o teu endereço lá. E vamos mais para frente, queridos. Os convertidos pensam nas coisas do céu e nas coisas da terra. Pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. O verbo phronem, que é pensar, significa muito mais do que um exercício mental. Eu acabei de falar de um mantra, de você ficar no canto, entendeu? Não é isso, tá? Tem pouco a ver com o estado emocional. Se lembra dos ensinamentos trazidos aqui, que devemos deixar de ser sensoriais para sermos mais racionais dentro do nosso culto a Deus? Então aqui ele está dizendo a mesma coisa. Tá? A sua esfera é mais aquela de motivação, na medida em que o motivo determina uma linha de ação e a conduta do indivíduo. As coisas do alto devem inspirar e controlar a vida dos cristãos amados. Sabe por que você pensa nas coisas do alto? Porque são as melhores coisas. Não existe assuntos mais nobres que devam ocupar a nossa mente diuturnamente o tempo todo. O cristão convertido, ele vai optar em não somente buscar no sentido de possuir, mas pensar. Essa é a motivação que ele vai ter no coração dele o tempo todo. Por que você quer ir morar no céu? Por que nós queremos ir para o céu? Nós nem conhecemos o lugar. Já pararam para pensar nisso? Mas por que queremos ir para lá? Os nossos pensamentos é que nos fazem esse desejo crescer dentro de nós. Então, se você pensa pouco nas coisas do alto, menos vontade você vai ter de ir para o céu. Entende o que eu estou falando? Porque tem gente que diz assim, não, eu quero ir para o céu, tudo bem, só depois que eu casar, deixa eu casar primeiro. Entende o negócio? Esse papo eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi. Deixa eu casar primeiro, Deus. Na cabeça dessa pessoa, a experiência do casamento consegue superar a experiência de estar no céu. Mas por que isso? Porque ela não pensa no céu. A mente dela não é ocupada com esses assuntos. Então, como é que ela vai ter essa motivação dentro do seu coração? É simples, meus irmãos. E Paulo chama a nossa atenção para isso. Outra coisa também importante que está nesse texto é a questão da perspectiva. Porque olha o que o apóstolo diz no texto que nós lemos. Ele diz assim, portanto, lá no versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então a nossa perspectiva tem que ser da onde, meus irmãos? Vamos lá, vamos fazer essa análise. Baseado nesses textos, baseado no ensino que o apóstolo Paulo está nos dando. Da onde é que nós devemos olhar todas as circunstâncias da nossa vida? De que local? Daqui? Dessa posição aqui? Dessa posição aqui eu enxergo até ali apenas. Tem uma casa na minha frente e eu não consigo enxergar além dela. Dessa posição aqui, eu vou até aquele monte que está ali. Não consigo ir além dele. Mas se você está assentado com Cristo nos lugares celestiais, a tua perspectiva é outra, queridos. E por que nós não alcançamos tudo aquilo que Deus quer que nós alcancemos? Não estou falando de nada material, não. Eu estou falando da compreensão das riquezas da glória de Deus. Por que nós não alcançamos isso? Falamos sobre isso em nossos cultos. Explanamos isso como se fosse uma linda poesia. Você sai da igreja com o teu que coisa linda, que declaração linda que o pastor fez. Gente, olha, eu merecia botar num quadro. Para essa pessoa, a coisa está desta forma, desta maneira. Mas para o convertido que pensa nas coisas celestiais, para o convertido que busca
o CEP dele, o novo CEP dele, para esse convertido, é muito mais do que isso. Eu estou sentado com Jesus aqui. A minha perspectiva é outra. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida. E é esse fogo que move os missionários para os campos. É esse fogo que faz gente arriscar a vida nos países com restrição. Entendem, meu irmão? Por causa da compreensão, do entendimento que eles têm. O nosso grande problema é que nós olhamos para a Bíblia como se fosse um verdadeiro compêndio de figuras de linguagem. Aí o camarada vai para o púlpito e prega sobre Efésios 6, a partir do 14, quando fala da armadura de Deus. Aí você sai do culto, que coisa linda, que poema, que obra literária perfeita. Porque para ele é assim que funciona. Mas ele mal pode entender que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava acorrentado, preso, tá? Algemado a um soldado pretoriano, aqueles camaradas que vestiam de preto, agora o bope da época dos romanos. Ele estava algemado nesse cara e ele estava só ali filmando o cara. Olha o cinto desse cara. Aí ele começa o texto assim, preste atenção. Ele diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto que o camarada usava é que prendia a espada, é que segurava os outros artefatos que ele tinha preso. O cinto que segurava. Se aquele cinto se desamarrasse ou acontecesse qualquer acidente com ele, todas essas coisas cairiam por terra. O cinto da verdade. O cristão tem que ser verdadeiro naquilo que faz. Ele tem que ser verdadeiro naquilo que fala. E nesse mesmo texto que nós lemos lá para frente, Paulo diz: não mintais uns aos outros, porque vocês já saíram dessa. Então, quando Paulo fala cingivos, ou seja, coloque o cinto da verdade. Quando ele fala do escudo da fé, por exemplo, né, devemos tomar o escudo da fé, ele viu o escudo romano, com o qual vocês vão apagar os dados inflamados do maligno. Aí a gente se reporta ao comportamento de Jesus lá no deserto, quando foi tentado por Satanás. Como é que ele venceu o diabo? Com a palavra. Irmãos, o nosso problema, a nossa grande dificuldade é de entendermos que a Bíblia não é um compêndio literário. Até é, mas essa não é a função dela. A Bíblia não é um compêndio de figuras de linguagem. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está sendo falado aqui, todos os princípios que estão aqui são execuíveis. Ou seja, você pode executar que você terá resultados. Mas você tem que querer. Você tem que querer. Continuando, queridos. O simples fato de lermos a bula de um medicamento e admirarmos a combinação química de seus componentes e sua ação no organismo não traz a cura do mal. Já viu alguém ir no médico? Você está lá com uma doença terminal, mas tem um remédio que te cura. O médico te prescreve o remédio. Você vai na farmácia, você gasta teu dinheiro, você compra o danado do remédio, vai para casa, aí você tira a bula e começa a ler a bula. Interessante esse componente aqui. Olha, ele combinado com esse outro componente químico aqui, produz essa reação aqui. Gente, interessante isso. E o remédio está lá, e ele está morrendo. E ele está morrendo, porque ele está lendo a bula. Ele não tomou o medicamento. Fazemos a mesma coisa com a Bíblia. A mesma coisa. A mesma coisa. Nós lemos a Bíblia, né? E ficamos discutindo amenidades. Não tomamos o remédio, não fazemos ela carne em nós. Tá? As nossas Bíblias estão dentro das nossas gavetas. As aranhas estão dormindo em suas redes montadas sobre elas. Você abre a gaveta, a aranha está lá. Fecha aí que eu estou dormindo aí. Queridos,
Muito triste. Isso é triste demais. E aí, meus queridos, para encerrar, nós todos somos limitados dentro de um corpo mortal, sujeito a várias alterações por causa do pecado. Mesmo assim, podemos ser livres e realizarmos as proezas, mas tudo isso em Cristo. O apóstolo Paulo tinha um forte limitador, se lembram? Quando ele orou 3 vezes ao Senhor, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, quando ele ora 3 vezes a Deus e pede: Senhor, retira esse negócio de mim, misericórdia, eu preciso ficar livre para poder fazer as coisas, esse negócio está me impedindo. E o que Deus diz para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Logo depois que Deus dá essa resposta para ele, Paulo diz assim, ele fala assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, ele disse: eu vou fazer da minha fraqueza o meu bordão. O que quer dizer isso? O meu cajado, que vai me ajudar a andar. Eu vou fazer dessa minha deficiência, e aí não importa qual que seja, se ela é física, se ela é mental, se ela é de qualquer outro tipo de natureza, se você possui uma deficiência, algo que te impede de caminhar, transforme isso num bordão, transforme isso naquele cajado que você enfinca no chão e ele vai te fazendo ir para frente, porque foi assim que Paulo fez. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque no último versículo do texto que nós lemos diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vai chegar um dia que essas deficiências deixarão de existir. Vai ser no dia que, quando Cristo ressurgir e você estiver do lado dele, resplandecente como a maior de todas as estrelas, e quando você olhar para o seu corpo transformado e você ver assim: meu Deus, o que negócio é esse aqui? Esse não sou eu. E você ficar impressionado, e ali está Jesus na tua frente, e você com uma verdadeira luz, um ponto de luz do lado dele. Nesse dia não vai ter cadeirante, irmãos. Não tem cego, não tem mudo. Nesse dia não tem amputado, não tem canceroso, não tem gente que está no leito. Nesse dia são pontos de luzes fulgurantes ao lado de Cristo. Corpos totalmente mudados e transformados. Gente, você só pode ter essa compreensão se você ler a palavra de Deus e fazer dela a carne em você. E começar a ver as coisas da perspectiva lá do trono de Cristo. Começar a olhar para baixo e falar assim: minha vida está uma coisa horrível. Mas o que importa? O que importa? Essa é a palavra de Deus hoje, devidamente computada, mas precisamos ter, meus queridos, um outro pensamento em relação à nossa localização. Aonde é que nós estamos realmente localizados? Qual é o endereço oficial nosso? Qual é o teu endereço oficial? Porque, meu irmão, se você faz diferente do que Paulo está escrevendo aqui, você precisa mudar. Você precisa mudar. Amém? Vamos ficar de pé?